Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos que já estão de pé para abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu vou estar lendo verso 1 e o verso 2. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Amém? Romanos, capítulo de número 12. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Só até aí os irmãos podem sentar. Nesta noite nós vamos ver um pouco destes 2 versículos do livro de Romanos, capítulo número 12. O livro de Romanos, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele começa assim a escrever aos irmãos de Roma, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, ele fala da condenação de todos os homens, judeus e gentios. O apóstolo Paulo, ele aqui deixa claro para os irmãos, logo no capítulo de número 1, 2 e 3, esse assunto, que é a condenação de todos os homens, que todos eram pecadores, que todos estavam condenados. E quando chega no capítulo de número, a metade do capítulo de número 3 até o 5, Paulo ele vai falar como Deus em Cristo gratuitamente justificou tanto judeus como gentios, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a partir do verso de número metade do 3 até o capítulo número 5, o apóstolo Paulo ele vai estar tratando desse assunto. Mais adiante, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, Paulo ele vai falar que nós estamos unidos com Cristo, tanto judeus como gentios podem viver uma vida santificada. O apóstolo Paulo ele deixa claro que estando nós unidos com Cristo, tanto judeus como gentios poderão viver uma vida santificada, sendo libertos do poder do pecado e da condenação. Até o verso número 8. Quando chega no verso número 9, o capítulo 9, para a gente poder chegar no capítulo 12, eu estou começando do 1 até o 12. A partir do 9, aí Paulo ele trata da posição do papel da nação de Israel. O que vai ser dos judeus, quais a aliança que Deus fez com os filhos de Abraão. Paulo ele trata do capítulo 9 ao capítulo 11. E ele termina falando da profundidade do conhecimento de Deus. Observe que o capítulo de número 11, Paulo ele termina este capítulo louvando ao Senhor, louvando a Deus, em forma de canção. E ele termina dizendo que pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele para sempre. O apóstolo Paulo ele termina até o verso 11, explicando aos irmãos de Roma aquilo que Deus ele tinha feito pelos irmãos. Aí quando chega aqui no capítulo 12, no verso número 1, aí Paulo ele já fala de uma maneira diferente. Aqui no capítulo 12 ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, capítulo 12, versículo 1, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo ele está fazendo um rogo, ele está fazendo um pedido, né? Ele não só pede, ele está rogando pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, veja tudo aquilo que Deus ele fez. Ele demonstra do capítulo 1 ao capítulo 11 tudo que Deus fez pelo homem para salvar o homem e para unir novamente o homem a Deus. Aí quando chega no capítulo 12, ele diz assim: agora é vocês.
Aí ele transfere a responsabilidade para cada um de nós. Ele diz, ele roga que nós venhamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim, ofereçam-se. Ele não está pedindo, ele está falando que nós precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Paulo ele também está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, quando os animais eram oferecidos em sacrifício, só que os animais eram oferecidos em sacrifício, mas alguém tinha que levar o animal até aquele lugar. O animal ele não ia para lá com as suas próprias pernas, pela sua vontade, ele era induzido para chegar ali ao sacrifício. Aí Paulo diz assim, com vocês tem que ser diferente. Ofereçam-se em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo ele diz, olha irmãos, se ofereça, eu rogo pelas misericórdias de Deus, por tudo que ele fez por você, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Aí aqui eu coloquei algumas frases que vêm retratar bastante essa questão do oferecer-se em sacrifício vivo ao Senhor. O Senhor não quer, para começar, um sacrifício que não seja racional. Um sacrifício que seja porque alguém mandou, alguém pediu, Deus ele não aceita. O apóstolo Paulo ele deixa claro que o sacrifício ele tem que ser racional. Ele tem que ser um sacrifício que agrade a Deus. Seja racional, com entendimento. É isso que ele está querendo dizer. Aí eu vou perguntar a vocês, como nós podemos oferecer o nosso corpo em sacrifício ao Senhor? A nossa vida em sacrifício, como o apóstolo Paulo aqui, ele nos recomenda. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como pode um corpo tornar-se um sacrifício? Aí a resposta é, permita que a língua não diga nada vergonhoso. No momento que eu permito que a minha língua não diga nada vergonhoso, que a minha língua ela não venha blasfemar, que a minha língua ela não venha falar coisas que Deus não se agrada, eu estou sacrificando a minha língua ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim, ofereça o corpo não só tem a língua, o corpo tem as mãos também. No momento que as minhas mãos ela não é conduzida para algo errado, eu estou sacrificando as minhas mãos também. O apóstolo Paulo ele diz, ofereça-se o seu corpo em sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Todo o nosso corpo como sacrifício vivo. Aí veja, glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos, quando olhamos o que é santo. Observe que essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, olha, nós sacrificamos o nosso olhar quando nós contemplamos aquilo que é santo. Quando nós olhamos para aquilo que é santo. E automaticamente você já pode traduzir aí o contrário essa frase. No momento que eu não vou estar oferecendo meus olhos como sacrifício ao Senhor, é no momento que eu vou estar olhando coisas que não é santa. Coisas que Deus não se agrada. É o contrário disso aqui. Mas Ele nos aconselha a pegar os nossos olhos e só contemplar aquilo que é santo. Só observar, só dar atenção ao nosso olhar, aquilo que é santo. É uma maneira de você estar sacrificando o seu corpo, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça o seu corpo, olhando as coisas que é santa. Quando os nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando eu e você começamos a observar e a ouvir a palavra de Deus, não é? Ouvir aquilo que é puro, ainda que em alguns momentos a gente até escute, não é? Coisas que não agradam a Deus, os nossos ouvidos escutam. Porque nós estamos aqui na terra e a gente não pode dominar quem quer ouvir as coisas, a gente acaba ouvindo também. Mas não é isso que o apóstolo está falando aqui. Ele está falando para que eu não vá com a minha mão e ligue lá para ouvir aquilo que não é santo. No momento que nós
fazemos isso, no momento que nós não ouvimos, no momento que nós não damos ouvido àquilo que não é santo, nós estamos também oferecendo nossos ouvidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ouvido, ele faz parte do nosso corpo. Os nossos pés fazem parte do nosso corpo. Então, a nossa vida, ela tem que ser oferecida em sacrifício. Não adianta eu oferecer ao Senhor um sacrifício pela metade. Não é? Não adianta você sacrificar uma parte da sua vida e as demais fazer tudo o contrário do que a Bíblia diz. Não é? Então nós precisamos entender que o Senhor, ele quer um sacrifício por inteiro. E o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a oferecer o nosso corpo. É o nosso corpo, as nossas ações. Tudo que o nosso corpo ele possa fazer como ações, nós temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Ofereça-se em sacrifício vivo. Ofereça sua boca, ofereça sua língua, ofereça seus ouvidos, ofereça suas mãos, seus pés em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui para nós. No capítulo do 1 ao 11, Paulo abordou o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como prova da sua misericórdia. A partir do verso 12, ele fala sobre o sacrifício que devemos oferecer a Deus, como prova de gratidão. Eu e você vamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável, em forma de gratidão. Não é algo que eu estou fazendo aleatoriamente, porque esse capítulo 12, ele vem falar exatamente do que eu e você precisamos fazer. Não é aleatório. É porque o Senhor, ele já fez por nós. Os textos anteriores do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele declara, ele deixa claro tudo que Deus fez por nós. Ele deixa claro. Então, quando chega aqui no capítulo 12, ele expressa aquilo que é natural. Então, se o Senhor já fez tudo isso por você, se Ele já lhe tirou do lamaçal do pecado, se Ele já lhe deu uma nova vida, se Ele já morreu na cruz para salvar a sua vida, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Ofereça-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, o nosso culto racional. Observe que quando o apóstolo Paulo ele diz sacrifício vivo, ele está dizendo assim, olha, não vá forçado. O sacrifício vivo não pode ser empurrado, feito os animais eram. O sacrifício vivo, ele tem que ser deliberadamente. Tem que ser profundamente do coração. Eu vou controlar a minha boca, porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Eu não vou pegar em algo que Deus não se agrada, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então, nós começamos a observar e a oferecer a cada dia o nosso corpo através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, aonde nós vamos, aquilo que os nossos olhos têm visto. Então, quando nós começamos a observar que o nosso corpo é um conjunto, não é? O nosso corpo é um conjunto e nós temos várias funções neste corpo. Então, devemos glorificar a Deus com todo o nosso corpo. Observe que esse sacrifício vivo aqui também, que o apóstolo Paulo ele está se referindo, não é aquele sacrifício de dizer assim, eu queria tanto pecar, mas eu não posso. Eu sou crente, então eu não vou pecar, porque eu sou crente, né? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, você pode, mas você não quer, porque você é crente. Você não quer mais pecar, porque você é nova criatura. Não é tudo me é permitido, a palavra do Senhor diz, mas nem tudo me convém. Oferecer-se em sacrifício vivo ao Senhor é poder pecar, mas não querer. É poder falar mal de alguém, mas não querer fazer isso. Não é? É poder fazer coisas que Deus não se agrada, mas eu posso fazer, mas eu não quero. Eu não quero porque eu sei que essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Então, se oferecer em sacrifício vivo é procurar fazer aquilo que o Senhor se agrada. Sacrifício voluntariamente. Aí, mais adiante, no versículo número 2,
Ele diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele está dizendo aqui para mim e para você: não se amolde. Não tome a forma deste mundo. Se amoldar é tomar forma, não é? Quando a gente faz um bolo, a gente coloca ele na forma do tamanho que a gente quer. Nós damos um molde para aquele bolo. Nós é que vamos dizer se ele vai ser um coração, se ele vai ser todo inteiro, se ele vai ser quadrado. Nós colocamos ele aonde nós queremos. Não é isso? E o apóstolo Paulo está dizendo assim: não se amolde. Não tome a forma deste mundo. Não ande como o mundo anda. Não se amolde aos padrões deste mundo. Eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar como é que muitas vezes os próprios irmãos, eles se amoldam. A própria igreja de Jesus, ela se amolda aos padrões deste mundo. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, o verso número 6, o Senhor deixa claro, falando sobre o casamento e sobre o divórcio. Aí ele diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Procurei na sua Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mas hoje, o que nós vemos na sociedade é o quê? É divórcios e divórcios. Dentro da igreja, pessoas renomadas, é divórcios. Aí quando você observa que o mundo, ele leva a pessoa a esta conformidade. O mundo, ele nos leva, ele quer nos induzir para isso. É assim que o mundo trata o casamento. Não deu certo? Não. Então separa, cada um vai para o seu lado. Mas esse não é o molde de Deus para a igreja. Essa não é a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus é diferente da vontade do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não vá se amoldando às coisas deste mundo. Não procure se amoldar. Muito pelo contrário, procure transformar pela renovação da sua mente. Transforme pela renovação daquilo que Deus já te presenteou, que foi uma mente nova, uma mente diferente. Aí ele diz assim: não se amolde aos padrões deste mundo. O que nós vemos hoje é Deus falando através do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que ele abomina, que ele odeia o divórcio. Mas por que muitos têm a palavra do Senhor nas mãos e mesmo assim se divorciam? Porque estão se amoldando a este mundo. Estão se amoldando aos costumes deste mundo. Estão procurando fazer aquilo que o mundo faz. Estão procurando entrar no molde deste mundo. Estão tentando se encaixar naquele molde. E desta maneira, começa a se fazer e achar que é normal. Começa a abusar da misericórdia de Deus, achando que Deus vai estar sempre pronto a nos perdoar, e Ele está. A misericórdia do Senhor, ela se estende de geração em geração. A palavra do Senhor diz que ela se faz nova a cada manhã, a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor. Mas também não vamos abusar da misericórdia. Se já é um mandamento, se eu já conheço qual é a vontade de Deus, se eu já sei qual é os propósitos de Deus, a palavra do Senhor já deixa clara. Eu vou me amoldar ao mundo. Quando o Senhor ele fala, o que Ele uniu, ninguém separe. Não tem como invalidar aquilo que Deus falou. Não tem como voltar atrás, não tem como prosseguir e esquecer algumas coisas que Deus falou. Eu continuo orando, eu continuo buscando, mas eu não estou fazendo assim como o Senhor quer, não. Mas eu estou ali. Não se amolde aos padrões deste mundo. Outro molde também que, infelizmente, nós vemos e é comum hoje, é a sensualidade, né? É um molde do mundo. A sensualidade, ela tem sido uma marca negativa para a igreja de Jesus. Eu posso dizer que os cristãos deste século têm escandalizado muito o evangelho com a sua sensualidade.
E a Bíblia fala que isso é pecado. Mas eu sei que é pecado. Mas mesmo assim, a igreja faz. Mesmo assim, nós fazemos aquilo que Deus não se agrada. Eu sei que Deus ele não se agrada. Eu sei que Deus ele quer. Se eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, eu vou oferecer também nas minhas vestes. Também da forma que eu me visto. Não é? Porque a sensualidade é um pecado, é o que diz lá em Romanos 6, capítulo 13. Fala sobre a sensualidade, sobre coisas que Deus não se agrada. Mas aí você conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, mas você quer se amoldar ao mundo. Você quer ficar igual ao mundo porque fulano de tal, aquele artista da televisão, ele veste assim, ele faz assim, aí começa entrando naquela situação, achando que é normal, aí começa a se amoldar a este mundo. E o Senhor diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme. Não é para você e nem para mim nos encaixar como o mundo vive, muito pelo contrário. É para que nós sejamos exemplo, para que o mundo olhe para nós e veja transformação. Para que o mundo ele possa olhar para a gente e dizer, olha, eu quero ser igual, eu quero andar assim, eu quero fazer assim. É esta a vontade de Deus para a nossa vida. E eu sei que o Senhor, ele tem reprovado, não é? Reprovado muitas situações, porque o povo de Deus, ele tenta, ele quer de toda maneira se amoldar a este mundo, fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Agora observe que quando o apóstolo Paulo diz assim, não se acostume ou não se amolde a este mundo, não é? Eu não vou fazer tudo aquilo que o mundo faz, eu vou fazer diferente, porque eu sou diferente. Você não vai fazer aquilo que o mundo faz, porque o Senhor já te tirou deste mundo, não é? O Senhor já nos deu vida nova. O Senhor já nos deu novas vestes. Então, nós não precisamos mais nos amoldar às coisas deste mundo. Aí, ele diz assim, mas transforme-se. Observe que esta palavra transforme-se, ela está no singular. Isso significa que é eu que posso transformar a minha vida. É você que pode transformar a sua vida. Ninguém pode transformar a vida do outro, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se as situações, porque hoje a sua mente já é renovada. Hoje você já sabe, já tem a mente de Cristo. Então você pode transformar pela renovação da sua mente. Renovando a sua mente. A minha mente, ela agora precisa ser renovada. Por quê? Porque eu sou nova criatura. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou as coisas velhas, passou. Tudo se fez novo em nossas vidas. Então, se tudo se fez novo, aí nós podemos olhar para esse texto e dizer, Senhor, renova a minha mente. Se a minha mente ainda está arraigada, se a minha mente ainda está apegada aos moldes deste mundo, renove a minha mente. Eu preciso que a minha mente seja renovada. Aí eu pergunto para você, você quer ter uma mente renovada? Você quer ter uma mente transformada? Você quer ter uma vida transformada? Porque quando nós temos uma vida transformada, quando nós temos uma mente renovada, nós teremos uma vida transformada. Quando a nossa mente é renovada, automaticamente a nossa vida ela é transformada. Porque quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra na minha e na sua vida é Jesus. Nós temos o poder de transformar a sua vida, né? Permitindo que a palavra de Deus renove a sua mente. Eu e você temos esse poder em nossas mãos, de renovar a nossa vida, permitindo que Deus, Ele renove a nossa mente. Agora vamos ver aqui, nós estamos falando de renovação de mente, vamos entender um pouco o que é a mente, o significado da mente, né? A gente fala na mente. A mente é tudo aquilo que se passa dentro da estrutura física. A inteligência, a sensibilidade, o entendimento, o comportamento e os pensamentos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for bom e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Transforme a sua mente. Comece a colocar coisas boas na sua mente. Comece a trabalhar, a aprender a trabalhar a sua mente. A mente, irmão, nós estamos falando da mente, mas a mente é uma parte imaterial do nosso corpo. É um pouco confuso, né? Porque no cérebro tem uma parte no nosso cérebro que ele vai falar da onde é que sai a inteligência, os pensamentos, o entendimento, mas ele não é a mente não é algo visível, que um médico possa abrir a nossa cabeça e olhar e dizer, ó, a mente dele está ali, ó, a mente ali. Eu estou vendo ela, eu tirei ela daqui, botei para lá. Não, a mente é uma parte imaterial, não dá para ver. Sabemos que ela está lá, mas não dá para ver. Ninguém consegue ver, a não ser Deus, né, que tudo fez, e tudo sabe, e tudo pode. Então, a mente ela é uma parte imaterial do nosso corpo. A psicologia é o estudo da mente humana. Você observa que para a gente ter uma vida renovada, uma vida transformada em Cristo Jesus, a nossa mente ela tem que ser renovada. Tudo começa com o nosso entendimento daquilo que Deus ele quer para a gente. Então, a psicologia é o estudo da mente humana. Temos uma mente antes de Cristo e outra depois. Aí eu vou usar o tema que as mulheres iam do nosso encontro, né? Mente santificada, mulheres transformadas. Mas eu vou trazer para todos, eu vou dizer assim, mentes santificadas, vidas transformadas. Porque quando nós temos uma mente santificada em Cristo Jesus, Ele transforma mulheres, Ele transforma homens, Ele transforma jovens, Ele transforma criança, Ele transforma independentemente de quem seja. Ele diz assim, ó, quando você tiver uma mente santificada por Cristo, você terá uma vida transformada. A sua vida não mais será a mesma. Teremos uma vida conforme a vontade do Senhor. Todas as vezes, irmãos, nós estamos falando da mente, todas as vezes que o diabo ele quer conquistar a alma de alguém, ele começa conquistando o território da mente. Olha o perigo. Todas as vezes que o nosso adversário, ele quer conquistar a alma de alguém, ele quer deixar aquela pessoa dependente dele, ele começa atingindo a mente. E através deste ataque maligno, através dessa situação, muitas pessoas têm acabado com as suas vidas, muitas pessoas estão aí dentro de um quarto sem querer sair, muitas pessoas estão dependentes unicamente de remédio, porque o inimigo, muitas vezes, ele toma conta da mente. A mente é algo imaterial, mas todas as vezes que ele quer destruir alguém. Observe o que aconteceu com Ananias e Safira, lá no livro de Atos, capítulo de número 5. O diabo, ele assim colocou nos olhos daquele casal uma ganância. Eles começaram a pensar como eles poderiam vender algo que era deles, como eles poderiam fingir dar algo que não era aquilo, mentir na questão do valor e sair dali como bonzinhos. O diabo ele começa a trabalhar, a ganância começa a subir aos olhos daquele casal, e assim eles fazem. A história está lá no livro de Atos, capítulo de número 5. O inimigo ele conseguiu dominar a mente de Ananias. O inimigo ele conseguiu dominar a mente da sua esposa Safira. E ambos morreram. Ambos foram mortos, porque a sua mente foi dominada pelo inimigo. Então, sempre que ele quer destruir uma família, sempre que ele quer destruir alguém, ele começa usando a mente.
Porque a mente, ela mesmo sendo imaterial, ela é uma parte muito importante do nosso corpo. E ela também tem que ser oferecida ao Senhor como sacrifício vivo. A nossa mente, ela tem que ser também uma mente que agrade ao Senhor Jesus. Se a nossa mente estiver protegida, o diabo, ele não vai encontrar oportunidade de ação na nossa vida. Eu costumo dizer assim, que eu não gosto de ler uma bula de um remédio, porque quando eu leio a bula daquele remédio, eu acho que aqueles sintomas vão acontecer. Eu prefiro não ler. Tem algumas pessoas que só de ouvir falar de alguma coisa, já coloca como se a pessoa também fosse aquilo ali. Então, a mente da pessoa é uma mente que a nossa mente precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos arquitetando na nossa mente. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso. Ela nos alerta para isso, para que eu e você possamos ter cuidado com a nossa mente, com aquilo que nós estamos pensando. Observe que lá no livro de 2 Samuel, capítulo número 11, vai nos falar uma história bastante conhecida. O Senhor Jesus, ele nos alerta com a situação de Davi. Davi, ele estava despreocupado, Davi, ele estava com a sua mente vazia, Davi, ele estava, o povo na guerra e ele passeando no palácio, descansando a sua beleza, enquanto os soldados estavam na guerra. A mente de Davi estava despreocupada, propícia para que o inimigo entrasse e assim começasse a destruir a casa de Davi. E assim aconteceu, a história vocês sabem, eu não vou me deter a ela, mas eu gostaria só de ressaltar que enquanto Davi estava ali despreocupado, com a sua mente vazia, sem pensar em nada que era do alto, ele observa uma mulher tomando banho. Ele observa aquela mulher tomando banho e dali já começou a destruição na sua vida. E a sua casa, ela pagou caro pelo seu adultério, pelo seu assassinato. A casa de Davi, ela pagou caro. Mas tudo começou com uma mente desocupada, com uma mente vazia, com uma mente que não estava fazendo aquilo que era para fazer. Com uma mente que não estava na posição que Deus assim o tinha colocado. Uma mente que estava vaga, desprotegida. Aí o inimigo encontrou um alvo fácil para atrair o servo do Senhor, Davi. E a história, nós já conhecemos que as consequências foram trágicas. Davi, ele teve uma das consequências que eu achei uma das mais terríveis. Não foi só o seu filho morrer. Não foi só aquele filho daquele adultério que morreu. Mas foi por ele ver a sua casa, um irmão violentar a outra irmã. Eu acredito que essa situação que ele vivenciou foi uma situação muito, muito ruim para a sua vida. Ele, como pai, saber de uma situação daquela. Mas tudo isso aconteceu na vida de Davi, porque Davi, em um momento, se distanciou das coisas que era para fazer, se distanciou das coisas de Deus e ficou passeando com a sua mente vaga. Ele abriu um espaço para que Satanás entrasse e aí, por misericórdia de Deus, o Senhor, ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. Mas as consequências do seu pecado ficou na sua casa. Então, a nossa mente... renovar a mente é uma mudança. Precisamos disso. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo número 1 e 2. Ele diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai viver o tempo todo, que a gente não vai pensar nas coisas desse mundo. Nós pensamos sim. Nós nos perturbamos, às vezes, com pensamentos que Deus não se agrada. Queremos, muitas vezes, resolver coisas que a gente não pode resolver. Então, a nossa mente, de vez em quando, ela vai realmente nos levar para este lado. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele diz assim, olha, pensa agora nas coisas que são do alto. Pensa agora nas coisas que são de Deus. Deixa um pouco as coisas deste mundo. Porque no momento que a sua mente está cativa a Deus, você começa a querer louvar, você começa a querer ouvir um louvor de adoração a Deus, você começa a conversar com o Senhor, independentemente se é ajoelhado, se é lavando um prato, se é lavando uma roupa, mas a sua mente tem que estar ligada com Deus. Esse texto ele diz, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se você já tem uma nova vida com Cristo, se Cristo já nos libertou, então vamos pensar nas coisas do alto. Vamos nos desligar um pouco das coisas deste mundo e pedir ao Senhor, eu quero viver para ti. Muitas vezes nós louvamos que queremos viver para o Senhor, mas a nossa mente tem que estar cativa a isso. E é uma situação que eu e você temos que vigiar a nossa própria mente. Ninguém pode fazer isso por mim nem por você. Eu e você é quem podemos vigiar, procurar pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele diz assim no versículo número 13 ainda de Colossenses 3:3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo assim, olha, vocês já não têm mais, vocês não vivem mais para vocês mesmos, vocês já morreram e a vossa vida já está escondida em Cristo. Então, se a vossa vida está escondida em Cristo, então eu tenho que procurar pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que Deus ele se agrada e deixar os pensamentos da terra na terra. Deixar aquilo que não agrada a Deus na terra e procurar estar ligado com o céu. Observe que quando nós falamos de deixar as coisas da terra, tem muita coisa, né, irmãos, que nós precisamos trabalhar para deixar aqui neste mundo. Coisas que Deus ele não se agrada, coisas que muitas vezes a gente faz e o Espírito Santo que habita em nós nos reprova. Nós falamos no início sobre a língua, sobre a maneira que aquilo que nós falamos, aquilo que é uma maneira de glorificar a Deus controlando a nossa língua. Mas você observe que uma coisa que tem tirado muitas pessoas do foco que é Cristo é a fofoca, não é? É a contenda. Tudo coisas que Deus não se agrada. Pensar nas coisas que são do alto é esquecer as coisas que são terrenas. É esquecer essas coisas que Deus ele não se agrada. A palavra do Senhor deixa claro esse texto lá no livro de Provérbios, capítulo 6. Verso 19, que Deus ele odeia, Deus abomina a contenda. Deus abomina aquelas pessoas que espalham mentira, coisas da terra. Temos que pensar nas coisas que são do alto. O texto ele deixa claro, pensai nas coisas que são do alto. E as coisas aqui deste mundo, eu tenho que evitar. As coisas que eu sei que Deus não se agrada, eu preciso, Senhor, me ajude a viver uma vida que te agrade, não só com o meu joelho, não só com os meus olhos, mas com a minha língua, com meus ouvidos, com as minhas mãos, com o meu corpo de um modo geral. Oferecer-se ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso número 16. Observe que honra o Senhor Jesus ele dá para cada um de nós que já fomos lavados e remidos pelo seu sangue. 1 Coríntios, capítulo número 2, o verso número 16. Estou chegando. O Senhor diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Aí ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu estava lendo esse texto e disse: meu Deus, que texto lindo, né, irmãos? Porque nós não merecemos. Mas observe que a partir do verso número 14,
ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois. Aí ele diz: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, eu e você, temos a mente de Cristo. Glória a Jesus. Eu e você podemos pensar igual a Cristo, mesmo sendo pecador, falho, carente, necessitado o tempo todo da graça dele. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Ainda em 1 Coríntios, ainda em 2 Coríntios, na 1 Pedro, porque tem tanta referência aqui que a gente se confunde. Eu gostaria que os irmãos fossem lá para 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, que nós vamos fazer uma leitura. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anunciais as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pare e pense aí um pouquinho. Imagine que eu e você somos uma geração eleita por Deus. A palavra do Senhor diz: olha, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa. Santo é separado. Eu e você fomos separados por Deus. Ele nos separou para Ele. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos separou para Ele. Eu e você somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo dEle. Portanto, glorifique a Ele com o seu corpo. Glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Ofereçamos a Ele como um culto racional. Observe que, como nós vimos aqui, é tudo novo em nossa vida. Agora nós somos nação santa. É novidade. É coisas novas, é coisas boas. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Não é uma mudança, tá certo? De fora para dentro. Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que foi escolhido por Cristo, aquele que foi separado do Senhor do mundo para a sua maravilhosa luz, ele tem que apresentar uma mudança, mas na sua mente. Porque quando a mudança ela vem de dentro, ela reflete fora. Quando a mudança ela é só por fora, muitas vezes é só uma ornamentação. Aquilo não vai se sustentar, porque é só artificial, não é por fora. Mas a palavra do Senhor quer que eu e você tenhamos uma mudança de dentro para fora.